Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal Afrolê Brasil. Meu nome é Ale Nascimento e hoje, com o apoio do PROAC Expresso Direto 39 de 2021, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo e também da Casa de Cultura Municipal da Vila Guilherme, o famoso Casarão, que nos disponibilizou o espaço para a gravação, trazemos para vocês a videoaula Traços Bantus na Cultura Brasileira. No primeiro bloco do vídeo de hoje, traremos um breve levantamento histórico sobre o processo de escravização dos povos do tronco linguístico banto. No segundo bloco, vamos ver um pouco da história de instrumentos e ritmos que fizeram e ainda fazem parte da cultura brasileira. Aprenderemos juntos a tocar um ritmo no atabaque. O terceiro bloco nos convida a conhecer a etimologia de algumas palavras banto que comumente são faladas no idioma português brasileiro. O quarto bloco é voltado para as crianças, jovens, adultos e idosos que nunca perderam o seu espírito de brincar. Vamos falar um pouco aí então sobre a visão africana e afro-brasileira do brincar, trazendo algumas brincadeiras para vocês praticarem em casa. No quinto e último bloco, apresentaremos uma pequena narrativa histórica sobre as mulheres escravizadas que vendiam quitutes para os seus senhores. Para fechar com chave de ouro, traremos a receita do quindim, doce português adaptado pelos povos de origem banto, que faz parte do imaginário cultural brasileiro, para vocês fazerem também em suas casas. E aí, estão prontos para embarcarem nessa história junto comigo? Então vamos lá! O comércio de escravização transatlântico, atividade comercial que deixou a África Preta na cauda das civilizações para o benefício das Américas e durou 4 séculos, do 16 ao 19, contou com a exploração muito ativa na África Central. Durante esse período, os principais portos dos escravizados da África Central foram o Porto de Mpinda, província do Soio, estado do Congo, considerado o primeiro e mais antigo porto de exportação dos escravizados no Golfo da Guiné, e os portos de Luanda, Benguela, Luango, Cabinda e Malemba, que exportaram milhares dos escravizados banto para as plantações das Américas através dos navios portugueses, holandeses, franceses e ingleses. Em 1500, com a descoberta do Brasil, Portugal fazia esforços para explorar a sua colônia. Foi nesse contexto que, em 1532, impulsionado pelo lançamento da exploração da cana-de-açúcar e do ouro, a necessidade de abundância de mão de obra escravizada era indispensável no Brasil, pois os indígenas foram em grande parte exterminados pelo trabalho exaustivo das minas, e houve-se a necessidade de dobrar o tráfico negreiro para substituir os indígenas. Para isso, Portugal, com a sede na África Central, cujo Congo, que já exportava milhares dos bantus nas suas ilhas de São Tomé e Príncipe, começou a deportar milhares deles para o Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do Brasil, particularmente na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e mineração em 1532. A maior parte dos africanos trazidos para o Brasil veio da África Atlântica, ou seja, da parte ocidental e centro-ocidental, destacando-se 2 grandes grupos, segundo as suas procedências e características culturais e linguísticas: os sudaneses e os bantus. Sudaneses, oriundos da África Ocidental, Sudão e da costa da Guiné, trazidos principalmente para a Bahia. Já os bantus, oriundos de Angola, Congo, Moçambique e Cabinda, sul da África, que predominavam no Sudeste, existindo também em menor escala no Ceará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e litoral do Pará. Também não se podem esquecer as minorias fulas e mandes, os malês,
carregados de fortes influências muçulmanas. Ao todo, cerca de 13.250.000 Bantu Congo foram exportados para as Américas, ou seja, cerca de 50% do total do comércio negreiro. Esses Bantu chegaram ao outro lado do Atlântico Sul trazendo seus conhecimentos tradicionais que eram preservados e perpetuados de geração em geração, e legou à América um patrimônio cultural diversificado, mesmo diante das perseguições constantes que os obrigava a abandonar suas crenças e hábitos culturais. A influência africana, principalmente Bantu no Brasil, ocorre através de diversos aspectos hoje comuns à nossa cultura, tais como a língua, a culinária, as danças, as músicas, no vestuário, algumas religiões e demais costumes dos diversos grupos vindos do continente africano. Essa influência se faz notar em grande parte do país, especialmente em estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Contudo, a presença dos africanos se deu em todo o território nacional, em maior ou menor escala. Inicialmente, devo ressaltar que não haveria música brasileira nos sentidos mais usuais do termo, sem as contribuições culturais, estéticos, filosóficas e tecnológicas dos milhões de africanos oriundos de diversas etnias trazidas para o Brasil ao longo de 4 séculos de escravização. A partir do século XVII surgem as expressões mais vivas da tradicional música negra, a exemplo do lundo, que se desdobrará em outros ritmos, tais como samba, machixe, polca e assim sucessivamente. Nesse processo, a música afro-brasileira chega na segunda metade do século XIX com as inovações decorrentes do desenvolvimento econômico, social, político e cultural. A música é percebida através de outras visões, especialmente quando as tendências desse processo de ruptura criam uma roupagem das expressões culturais que vai se fixar no século XX. A tradição e cultura dos africanos escravizados deixaram marcas importantes para o desenvolvimento da identidade das manifestações culturais, artísticas e musicais da população brasileira, podendo ser percebida, por exemplo, através dos instrumentos e ritmos utilizados e tocados até os dias atuais, como as congadas, os reisados, os bois-bumbás, a capoeira, o afoxé, o jongo, o samba de bumbo, moda de viola, o tambor de crioula, o cacuriá, o carimbó, o lundu, o machixe, o samba de roda, samba chula, o choro, maracatu, frevo, maculelê, ijexá, coco, lambada, agogô, berimbau, pandeiro e atabaque, que estão presentes nas escolas de samba, nas nações e grupos de maracatu, na Orquestra Afro-Brasileira do maestro Abigail Moura, nos blocos afro da Bahia, samba reggae, dentre tantos outros espaços de resistência e preservação de nossa cultura ancestral. É natural que um povo arrancado de sua terra-mãe ou imigrante carregue consigo sua cultura, sua língua, seus costumes, sua música e seus instrumentos. Com os povos africanos não foi diferente. Trouxeram para o Brasil todo o seu patrimônio cultural de milhões de anos e seu maior representante milenar, o atabaque. O atabaque, ele pertence à família dos tambores e no Brasil recebe vários nomes como tabaque, tambaque, atabalhe, tambor, altabale, entre vários outros. Os milenares atabaques acompanharam os povos negros não só como objeto cultural, mas também no sangue, na ginga, na mente e no coração. Hoje vamos aprender juntos a tocar o samba nesse instrumento maravilhoso. Então vamos lá!
Bom, gente, essa aí foi uma demonstração prática de como tocar o samba no atabaque e hoje eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como que isso funciona. Lembrando aí que é muito importante que a gente sempre utilize aí a ponta dos nossos dedos, principalmente porque se a gente tocar de qualquer jeito pode prejudicar aí as nossas articulações. Lembrando que aqui mais ao centro você vai conseguir aí fazer um som mais agudo. E aqui na ponta será, vamos dizer, um som mais denso, um pouco mais grave. Certo? Bom, agora que pegamos aí um pouco da base, vamos aí então aprender a tocar o samba. Começamos aqui na área mais aguda do instrumento, então vai ficar assim. Então ficaria assim. Então, dando continuidade, após fazer esses dois toques, o nosso terceiro toque aí vai começar já na parte um pouco mais, vamos dizer, grave do instrumento. De novo. Você vai sempre começar aí, então, pela parte de cima do instrumento, ok? Então, vai ficar da seguinte maneira. De novo. Esse finalzinho é como se fosse um repique do samba, Esse repique vai acontecer da seguinte maneira. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. E você pode variar aí conforme a sua habilidade, O samba, ele é um ritmo que nos dá ali uma liberdade para que a gente possa utilizar a mão direita ou a mão esquerda, fazer variações aqui no instrumento, Ele é uma possibilidade aí da gente praticar as nossas habilidades rítmicas, Inclusive temos também as variações do samba, Como por exemplo, bom, é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês a entender como praticar o samba aí no atabaque. A língua portuguesa falada e escrita no Brasil é um objeto de estudo muito rico, uma vez que o processo de formação deste país trouxe consigo a influência de inúmeros povos, sendo este um fator determinante para o distanciamento entre o português de Portugal e a língua portuguesa usada pelo brasileiro. Diante deste processo de construção da língua empregada no Brasil, podemos notar a presença de marcas deixadas pelas matrizes indígenas e africanas. Analisando a constituição de uma língua, é possível perceber que o sistema linguístico é flexível, pois está sujeito a mudanças de acordo com o meio social, que por sua vez está também em constante transformação. Diante disto, notamos que é impossível estudar as mudanças linguísticas sem considerarmos que estas ocorrem por uma necessidade dos falantes, ou seja, as transformações acontecem por meio do uso e também por causa do meio em que os falantes estão inseridos. As contribuições banto, no que se refere à língua portuguesa do Brasil, consideram-se bem mais fortes que a dos sudaneses. Eles introduziram uma parte do léxico desconhecido no português original, influenciaram na fonética, no uso de algumas expressões, na pronúncia, nas construções sintáticas das orações, na marcação do plural, na fonologia de algumas palavras e em muitos outros aspectos que estão evidenciados principalmente
na língua falada e utilizada no cotidiano da população brasileira. Podemos notar a influência banto até mesmo nas palavras que usamos no nosso cotidiano, muitas delas substituindo as de origem portuguesa de Portugal e sendo utilizadas tanto na língua falada quanto na escrita, tais como caçula, do quimbundo caçule, que significa último filho, o mais moço dos filhos ou dos irmãos. Carimbo, do quimbundo quidimbu, quirimbu, que significa marca ou sinal que se põe num documento. Aparelho próprio também para fazer tal marca ou sinal. Cochilo, o ato de cochilar, do quimbundo cochila, dormitar, toscanejar, descuidar-se. Fubá, do quimbundo fuba, quicongo enfuba, fécula, farinha de milho ou de arroz. Moleque, do quimbundo luleque, garoto, filho, correspondente ao quicongo moleque, criança, e da mesma raiz de enleque, ou o plural, mileque, jovem, irmão mais novo. Quitute, iguaria a cepipe. A etimologia tradicional dessa palavra faz derivar do quimbundo quituto, ou de indigestão, o que não nos parece muito satisfatório. Tentamos então o cruzamento desse quituto com quimbundo quitute, o pecado da gula, que causa indigestão, e ainda não ficamos satisfeitos. Pensamos no quimbundo quituto, vaso, panela rachada, e chegamos por fim ao quicongo quituute, que separa, descasca e pila o grão. Um quitute, então, é uma iguaria delicada, um prato bem feito, como define Nascentes em 1988. Talvez por ter passado por todos esses processos de separação, debulha, moagem no pilão e etc. Já o samba, segundo o novo dicionário banto do Brasil, do autor Ney Lopes, samba é um nome genérico de várias danças populares brasileiras. É a música que acompanha cada uma dessas danças, modernamente expressão musical que constitui a espinha dorsal e a corrente principal da música popular brasileira. Teodoro Sampaio, sábio afro-baiano, dá como origem do termo a partir de Batista Caetano, o tupi-sama ou samba. Cadeia feita de mãos dadas por pessoas em folguedo, a dança de roda. No entanto, a roda das danças do tipo samba não comporta mãos dadas, e sim mãos batendo palmas, sendo sua característica essencial a umbigada ou a simulação dela. Estes são apenas 7 exemplos da enorme contribuição dos povos bantus em nossa língua. Falar de ludicidade africana e afro-brasileira é remeter à vivência lúdica alimentada pelos conteúdos, valores, histórias, ritmos, enfim, pela cultura negra, em suas mais diferentes manifestações. Não é possível delimitar a ludicidade negra a um conjunto fechado de brinquedos, folguedos e brincadeiras. A ludicidade africana e afro-brasileira se afirma como um elemento importante aos estudos culturais porque evidencia a capacidade de resistência, criação e recriação dos negros no Brasil e no mundo. Dar acesso aos atuais e futuros professores, crianças, adolescentes, jovens, adultos e qualquer pessoa que se interesse, esse conjunto de elementos que convida à vivência lúdica da cultura africana e afro-brasileira é fundamental para diminuir os preconceitos e equívocos acerca da questão racial e efetivar os objetivos antidiscriminatórios da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, número 9.394 de 96. A contribuição dos povos bantus também nos atravessa nos jogos e brincadeiras que nos trazem reflexões sobre os seus valores, costumes e culturas. Aqui trazemos 3 exemplos: Embubê, chamar o leão, desenhando um baobá e o jogo dos feijões. Começando com Embube, chamar o leão, que é uma adaptação de uma brincadeira infantil de Gana. Embube é uma das palavras Zulu para leão. Neste jogo, as crianças estão ajudando o leão a caçar. O jogo inicia com todos formando um grande círculo. 2 jogadores são escolhidos.
um para ser o leão e o outro para ser a caça. De olhos vendados, os dois são girados e afastados. O leão deve ficar dentro do círculo e se mover para pegar a caça, que também pode se mover. Quando o leão se aproxima da caça, as crianças devem cantar: embube, embube, mais alto e mais rápido. Embube, embube, embube. Se o leão se afastar, cantam mais baixo e lento: embube, embube. Caso o leão consiga pegar a caça, a brincadeira recomeça e assim por diante. Já em Desenhando um Baobá ou Desenhando um Embondeiro, do Kimundo Embondo, a proposta é que enquanto as crianças estiverem desenhando a árvore, o educador participe contando as lendas, tradições, histórias e importância dessa nativa no continente africano. Vamos praticar? Pegue então aí uma folha de sulfite, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, giz de cera, canetinha, enfim, podem usar o que preferirem para desenhar o baobá. Pegaram tudo? Ótimo! Então vamos começar. Eu vou contando aí então um pouquinho sobre a importância do embondeiro para as tradições africanas e vocês vão prestando atenção no que eu falo e desenhando ele. Considerada a árvore da vida, muitos povos africanos contam que as raízes do baobá representam os ancestrais e as memórias da comunidade, enquanto o tronco seriam as crianças e os jovens em crescimento. Estes, quando enraizados, conectados, respeitando e reverenciando os seus ancestrais e tudo aquilo que aprenderam com eles, encontram forças e alicerce para sobreviverem às lutas diárias de cabeça erguida e cumprirem com a sua missão na terra. Os galhos simbolizam o amadurecimento e quando as folhas caem, retornando ao solo para alimentar as raízes, dão continuidade a um novo ciclo que recomeça. O baobá carrega simbolicamente uma outra visão de ser humano, que se constitui a partir do nós, ao invés do eu, ou seja, o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Olha o meu desenho como ficou. Espero que o de vocês tenha ficado incrível também. Lembrando que é muito importante aí convidar os pais, os avós, qualquer pessoa aí que possa junto com vocês conhecer um pouco mais sobre essas lendas, tradições e histórias do baobá. Além de ser um momento especial aí, onde será desenvolvida aí a habilidade artística de vocês. Olha que incrível! O jogo dos feijões ou saltando feijões é de origem nigeriana. Nessa brincadeira pode ser utilizado um saco de feijão ou uma garrafa PET com alguns feijões como esta. Prenda a garrafa plástica, inclusive, com um pouco mais de 250 gramas de feijões dentro, na ponta de uma corda longa. Pode ser um barbante, assim como esse. Escolha uma pessoa para girar essa corda no chão e as demais devem ficar em círculo. A pessoa que ficará ao centro da roda irá balançar a corda ficando no meio. A corda será balançada perto do chão e os jogadores devem pular para não serem atingidos por ela. Caso isto aconteça, o jogador estará fora do jogo. O jogo continua até que haja apenas um jogador, o qual será o vencedor. Como sabemos que o feijão está caro, uma maneira de adaptar é usar aquelas pedras britas no lugar. Porém, é importante tomar cuidado para colocar uma quantidade que não machuque as pernas de ninguém. Esse jogo pode ser realizado com públicos variados, como crianças, jovens, adultos. A diferença é apenas na velocidade e altura do giro. Mesmo crianças pequenas de 4 anos podem jogar, mas a garrafa deve passar mais baixa e mais lenta. As relações escravistas nas ruas de Salvador do século XIX se caracterizavam pelo sistema de ganho. No ganho de rua, principalmente através do pequeno comércio, a mulher negra ocupou lugar destacado no mercado de trabalho urbano. Encontramos tanto mulheres escravizadas, colocadas no ganho por seus proprietários, como mulheres negras livres e libertas, que lutavam para garantir o seu sustento e de seus filhos.
As escravas ganhadeiras, como se chamavam, eram obrigadas a dar a seus senhores uma quantia previamente estabelecida, a depender de um contrato informal acertado entre as partes. O que excedesse o valor combinado era apropriado pela escravizada, que podia acumular para a compra de sua liberdade ou gastar no seu dia a dia. As ganhadeiras, inclusive as de origem banto, foram as principais responsáveis em adaptar alimentos e ingredientes de acordo com as possibilidades que encontravam aqui no Brasil e que tinham sido trazidas pelos colonizadores e durante a diáspora de seus povos, criando assim novos sabores em nossa culinária, como o jiló, o milho, amendoim, maxixe, angu, frango ao molho pardo, pimenta malagueta, entre várias outras delícias que até hoje apreciamos em nossos pratos. Essa habilidade foi muito importante também para a criação do quindim. Você conhece a história desse doce? Não? Então vou contá-la para você. Não existe uma data precisa, mas conta-se que nos conventos de Portugal, por volta da época da colonização do Brasil, as freiras lusitanas de Leiria usavam claras de ovos como base para engomar suas roupas. Porém, isso gerava muitas gemas e elas consideravam um grande desperdício descartar essas gemas. Foi assim que as freiras foram para a cozinha e criaram receitas diversas com as gemas. Entre essas, o doce Brisa do Lis, conhecido como um doce conventual. Os portugueses apreciaram o novo doce das freiras, que era feito de uma receita à base de gemas ou ovos inteiros, açúcar e amêndoas. As ganhadeiras na cozinha, para preparar o Brisa de Lis, elas tinham um grande problema: a falta de amêndoas. Com toda a sua criatividade para a gastronomia, as africanas decidiram então aproveitar outro ingrediente que existia em abundância nas terras brasileiras: o coco. Quem gosta de cozinhar sabe que se mudamos um pequeno ingrediente de uma receita, ela se transforma em outra. E foi justamente o que aconteceu aí com o tradicional doce português. Pela falta de amêndoas e o alto custo e dificuldade da sua importação, ela foi substituída pelo coco ralado e o doce precisou ganhar um novo nome. As africanas escravizadas o batizaram então de quindim, do Kikongo, Kinde. Significa encanto ou dengo, uma alusão ao fato de ser delicado. A receita com coco ralado também foi aprovada e o quindim nasceu das habilidosas mãos das africanas escravizadas, que adaptaram a receita lusitana para o solo brasileiro. Para preparar essa iguaria, você vai precisar de 200 gramas de açúcar, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de coco ralado seco, uma colher de sopa bem cheia de margarina derretida, 10 gemas peneiradas ou não, fica a seu critério, uma colher de sopa de corante alimentício amarelo, que também aí pode ser opcional. Em uma tigela, acrescente o açúcar e o leite de coco, mexa com uma colher, acrescente aí logo em seguida o coco e mexa, acrescentando também as 10 gemas. Misture bem tudo à mão e coloque em forminhas untadas com margarina e açúcar. Esparrame bem na forminha e deixe cerca de 1 colher de chá de açúcar no fundo da forminha, para dar aquela cor brilhante do quindim. Leve ao forno, pré-aquecido, claro, por 10 minutos em banho-maria, por cerca de 1 hora. Espete um palitinho, se sair seco está pronto, ou até dourar o coco. Bom, eu espero que com essa aula eu tenha conseguido ajudar você a perceber o tamanho da importância, não só dos povos bantus, mas de todos aqueles que foram escravizados e arrancados de suas terras na construção de nossa cultura, idioma, comida, música e em tantos outros aspectos de maneira riquíssima. Inclusive, convido você a abrir sua mente e se permitir a conhecer essa preciosidade, pois acredito que a melhor arma contra a ignorância, a intolerância e o preconceito é o conhecimento. Para quem ficou com vontade de quero mais, dúvidas ou desejar bater um papo comigo, aqui na tela está o meu Instagram e Facebook. Fique à vontade para a gente trocar. Estou à disposição.
Quero agradecer mais uma vez à Casa de Cultura Municipal Vila Guilherme Casarão, à Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, onde fui contemplada pelo PROAC Expresso Direto 39 de 2021. Um beijo grande para todos e até já já!